A gente segue aqui no palco, falando agora sobre cirurgia segura. Essa é a temática e o nosso convidado é chefe do Serviço de Cirurgia Geral e gestor médico do Serviço de Cirurgia do Hospital Moinhos de Vento. Muito bem-vindo, Dr. Arthur Seabra. Oi, doutor Arthur. Bom dia, eu gostaria de agradecer o convite. O evento é um sucesso, eu vejo pela frequência grande e qualificada na plateia. Me coube falar sobre a experiência do Hospital Moinhos de Vento em relação à cirurgia segura. Eu sou cirurgião geral, eu tenho envolvimento com cirurgia segura, com os protocolos de segurança em cirurgia, mais ou menos desde 2009. Encontrei o Dr. Alfredo Guarischi no aeroporto de Congonhas, nós compartilhamos um transfer para um evento. Eu acho que o mosquitinho que te picar dele me picou e acabou que eu acabei me envolvendo com isso desde aquela época. E eu tenho, através de atividades societárias, congressos, sempre falado sobre procedimento seguro, ajudei a implantar em alguns hospitais do interior e em alguma coisa que é interessante em cirurgia, que a gente tem muitos eventos com cirurgia demonstrativa, ao vivo, para a plateia, e uma coisa que nunca se via era um procedimento time-out, por exemplo, antes do início da cirurgia. E sempre que eu vou fazer uma cirurgia demonstrativa, eu insisto em fazer com isso no ar, já para as pessoas acompanharem da plateia, para ir entrando na mente das pessoas e ficando mais habituados com isso. Eu trabalho na gestão médica da área cirúrgica desde julho de 2005 do hospital, um sistema de colegiado. Nós temos um sistema muito bom, muito harmônico de trabalho, uma área de coordenação administrativa, a gerência assistencial e a gestão médica associados. Com 17 salas cirúrgicas, nós temos, em média, aproximadamente 2.000 cirurgias por mês de todas as especialidades e 80% das nossas cirurgias são realizadas por 110 cirurgiões, que é um público bastante amplo, é difícil sensibilizar. Cirurgia segura, desculpe, tem algumas informações mais básicas, mas só para ter um ponto de partida. A cirurgia segura por quê? Hoje no mundo, isso são informações da Organização Mundial da Saúde, nós temos 234 milhões de cirurgias por ano, né? Isso é mais do que o número de nascimentos nós temos na face da Terra, digamos. Dessas cirurgias, 3 a 7% podem ter complicações maiores. Os eventos adversos nos hospitais, 50% estão relacionados à assistência cirúrgica, e os índices de mortalidade cirúrgica entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento é bastante variável, mas na nossa realidade heterogênea do país nós temos os dois mundos. Nós temos áreas, núcleos de excelência com a mortalidade baixa e áreas com mortalidade que pode atingir 10%. E só para ter uma informação mais ampla, isso aí é prevalente no mundo inteiro. Esses são 15 anos de dados só de hospitais americanos acreditados pela Joint Commission e 6.900 eventos. Nós podemos ver, tem um número expressivo deles relacionado com a atividade cirúrgica em si. Então, isso é uma epidemia mundial, e a gente tem que trabalhar em cima de conceitos e mudando comportamento, e é uma coisa muito difícil. A análise desses eventos todos mostrou que comunicação, treinamento das equipes e avaliação do paciente englobam a maior parte das causas desses erros, dessas falhas, desses eventos adversos na área cirúrgica. Quando nós começamos na virada da gestão no Moinhos, em 2015, nós tínhamos um modelo... Nós tínhamos um modelo de... Está aqui, já achei. Um modelo de indicador que era a presença de um documento em sala cirúrgica preenchido. Isso definia que tinha sido feito todo o procedimento seguro, time-out, etc. E nós resolvemos, então, questionamos um pouco esses dados e começamos a fazer uma observação objetiva. E nós encontramos que nosso índice, na verdade, girava entre 87%
79%, 80%, nós não tínhamos toda aquela performance que nós imaginávamos e que nós gostaríamos. Com essa mudança de critérios, isso se tornou um desafio, na verdade. A gente tinha que tentar reverter esse processo, tentar mudar o comportamento dos cirurgiões e das equipes. Você sabe que cirurgião é um camarada que quer chegar, fazer o serviço dele, não quer perder tempo, é um cara objetivo. E é assim, eu sou cirurgião, esse é o cirurgião raiz, não é o Nutella. Tá? Mas esse é o perfil da maior parte dos cirurgiões, e mudar o comportamento de uma pessoa com esse perfil desde a faculdade é muito difícil. Então nós vamos ver quais são as outras experiências, pessoas que implantaram, trabalhos que nos mostram. Isso aqui é uma dissertação de mestrado que fala sobre fatores críticos do sucesso na implantação de acreditação nos hospitais, que, na verdade, é a implantação de práticas de segurança de uma maneira mais ampla. E ele cita como positivos no processo envolvimento das lideranças e do grupo médico, trabalho em equipe, treinamento, educação e empoderamento da equipe assistencial. Esse é o trabalho do British Medical Journal, também ele sobre barreiras e facilitadores na implantação de protocolos de cirurgia segura, mas, uma vez isso aqui está bem estabelecido, implementação de líderes, de lideranças. Aqui na Austrália, são um pouco mais fortes, mais rudes, eles trabalham direto também com liderança, mas as lideranças assumindo o controle de suporte e sanções para as equipes que não aplicavam. Um outro trabalho interessante, esse aqui do American College of Surgeons, que também, e essa é uma conclusão bem interessante, quando a implementação dos líderes não explica bem o porquê, ou não mostra como o checklist deve ser usado, o staff nem vai entender o racional disso aí, por trás da implementação, e também não vai aplicar adequadamente. Quer dizer, nós precisamos de um processo de ensino-aprendizado, não é uma imposição de um processo automático no bloco, e sim o entendimento do que isso significa. Outros trabalhos acabam chegando a conclusões semelhantes, e todos eles falam nisso. Envolvimento das lideranças, a sensibilização dos cirurgiões e empoderamento das equipes assistenciais como membro, ator importante nesse processo. Então, nós fomos procurar esse rumo, nós trabalhamos no hospital, nós temos chefias de serviço de área cirúrgica, a gente tem uma reunião, eu tenho uma reunião com eles mensalmente, o nosso grupo gestor. Então, nas reuniões com as chefias de área de serviço cirúrgico, nós implementamos e enfatizamos a necessidade da mudança desse paradigma de efetivamente aplicar o checklist de maneira adequada. Tivemos reuniões, várias reuniões com a nossa equipe assistencial, ouvindo os relatos, trabalhando em cima de queixas e empoderando-as e dando, assim, a liberdade plena para elas relatarem, reportarem para nós, as pessoas com menos adesão, sem entrar em conflito, mas reportando para que a gente pudesse trabalhar nisso aí na base pontualmente. E treinamento, essas mesmas áreas cirúrgicas, os nossos serviços de urologia, otorrino, procto, todos os serviços de área cirúrgica, eles têm reuniões semanais ou quinzenais, e eu fui pessoalmente apresentar uma aula que eu tenho já há bastante tempo apresentado, sobre cirurgia segura e seus conceitos. Nós precisamos criar um fato, nós precisamos fazer com que a realização do protocolo de cirurgia segura, especificamente do time-out, fosse estabelecido sem dúvida. Era um critério binário, vamos dizer assim, ou faz ou não faz. A gente não estava preocupado nesse momento com a forma ou com a correção ou completude do evento. Nós queríamos que passassem a fazer. E nessas aulas que eu apresentei para os grupos cirúrgicos, a gente tentava fazer essa coisa do aprendizado, noções de diferença de erro e dano, conceitos... esse slide ficou apagado, não, pena. Erro e dano, trabalhos que mostram, como esse aqui, que é um trabalho holandês muito interessante,
que mostra que eles replicaram o trabalho do New England em implantação comparativa entre um grupo de hospitais com checklist e sem checklist, antes e depois, e eles, claro, que mostraram, quando a gente faz a mesma coisa, o resultado vai ser o mesmo. Mas, além disso, foi identificado um menor índice de fístulas anastomóticas e menor índice de sangramento transoperatório. Então, tem benefícios que estão por trás disso aí, que não são mensurados normalmente, estão vinculados à maior atenção da equipe no foco, na cirurgia, enfim. Então, mostrar que isso trazia outros benefícios associados. Isso aqui é um exercício que eu tento fazer também com os cirurgiões de uma maneira geral. O fundo não nos ajudou, infelizmente, desculpem. Mas, assim, eu comento aqui o desenvolvimento de novas drogas antineoplásicas. Custa mais ou menos $1 bilhão o desenvolvimento de novas drogas, cetuximab, esses anticorpos monoclonais, e tem trabalhos que mostram que a modificação na sobrevida é de 0,7 a 0,8 meses para pacientes que aplicam isso aí, com um custo de $100 mil, de 8 semanas. Ao passo que, se a gente juntar um pacote chamequinho ali com um checklist, a impressora e alguns minutinhos, a gente tem redução de até 30% de complicações de mortalidade pós-operatória. Então, correlações assim que para tentar sensibilizar e entender o processo de uma maneira mais ampla, do ponto de vista médico, né? E também mostrar que o camarada, às vezes, que tem um instrumento poderoso nas suas mãos e usa de maneira inadequada, ele passa por bobo, ele não é malandro, né? Ele é bobo, né? É um trouxa, né? Então, a gente tem que trabalhar em todos esses elementos para poder puxar as pessoas para o entendimento de um processo. Foi um sucesso a nossa implementação inicial, vocês podem ver. Isso também é uma caricatura. É uma caricatura para mostrar para o cirurgião que quando ele debocha, quando ele briga com a equipe de sala, com a funcionária, com a instrumentadora, com o circulante, ele não está chegando a esse ponto, mas ele está muito perto disso. O ridículo é o mesmo, né? E isso também dá para mostrar que isso é uma dificuldade mundial. Esse filme certamente não é do Moinhos de Vento, não é do Brasil. Então, bom, mas então essas nossas ações geraram realmente uma melhora, tanto que vocês vejam que nós tínhamos em 2015 a meta era 100%, que é muito difícil em qualquer lugar, é desafiadora demais, né? Mas nós passamos a ter uma curva de retomada em 2015 e em 2016 também nós passamos a nossa meta para 94% e obtivemos um resultado bastante expressivo na aplicação dos procedimentos de cirurgia segura no time-out em si. E aí nós viramos a chave para o segundo ponto. Nós deixamos de ter o sistema binário faz ou não faz para cuidar da qualidade da aplicação disso aí, da completude do gesto de segurança como um todo dentro da sala cirúrgica. E com a ajuda da Aline e da equipe dela, nós passamos a ter uma observação oculta no bloco para levantar esses dados, as pessoas circulando no bloco, sem o conhecimento nem dos funcionários do bloco, nem dos cirurgiões, fazendo levantamento para a gente descobrir como é que a gente estava fazendo em termos da qualidade desse procedimento. Aí nós tivemos a surpresa de que o procedimento cirúrgico sensu-lato, ele tinha um índice que era parecido com o que a gente tinha no levantamento nosso próprio do bloco, mas que a observação do time-out feito da maneira correta e adequada, com a pausa, ela era muito ruim. Nós estávamos por volta de 26%. Então, mas o fato estava posto, nós já fazíamos time-out em quase todas as cirurgias e agora a gente tinha que passar a melhorar.
E aí voltamos para uma nova rodada de reuniões com as equipes, com as chefias de serviço, com as nossas equipes de centro cirúrgico, enfatizando a maneira adequada de fazer o time-out, o objetivo dele, e que a pausa, que todo mundo prestando atenção naquela hora, era muito importante. Então, fizemos reuniões do mesmo modelo da anterior. Nesse meio tempo, claro, cada um que tinha algumas atividades, nós não chamávamos um cirurgião que não está fazendo, não aderiu, a gente ia conversando de uma maneira mais light, assim. Claro que quando tinha um comportamento inadequado, tinha que chamar, conversar mais perto e tentar puxar as pessoas para o caminho adequado do relacionamento interpessoal e do cuidado com o seu paciente. Eles tinham que entender isso que está envolvido. Bom, depois dessa nossa rodada, nós voltamos a atingir um patamar do procedimento cirúrgico sensu lato de por volta de 98%, e o nosso time-out, apesar de ter ainda algumas oscilações, já tem uma tendência forte, aqui é fevereiro desse ano, a modificar. Então, hoje nós podemos dizer que nós temos um procedimento seguro por volta de 94%, 95% das vezes, e o nosso time-out ele é feito da maneira correta, atualmente com 90% com tendência de crescimento. Tudo dentro desse contexto de mudança de comportamento e, basicamente, sem uma imposição forte, objetiva, e trabalhando com treinamento, empoderamento e envolvimento das equipes. As conclusões. Nós já estamos agora, para os gestores gostarem da minha aula, botei um PDCA aqui, porque nós estamos começando a quarta rodada do PDCA, estamos avaliando novamente, começar a avaliar, e, assim, o convencimento médico, principalmente através de argumentos técnicos e objetivos, desvinculando com protocolos de acreditação, com metas para atingir, não, focando no cuidado do paciente. Adesão das lideranças, tanto das lideranças do hospital, das áreas cirúrgicas, quanto das lideranças dos chefias de serviço. O empoderamento das equipes, que é fundamental. O suporte, não se pode ser empoderadas e depois a gente cai fora. Elas têm que ter suporte de a gente apoiar qualquer conflito que possa ocorrer eventualmente. O nosso acompanhamento periódico, a revisão dos indicadores permanente, constante, é fundamental. E a renovação das ações a partir daí, focando, direcionando as ações no sentido em que a gente veja que seja a maior necessidade nossa. A segurança do paciente exige atenção, é o nosso lema do nosso projeto, um projeto extremamente feliz, e eu queria agradecer, consegui manter o tempo bem certinho. O senhor foi muito eficiente, doutor Arthur Seabra, muito eficiente, tanto é que temos um bom espaço para as perguntas da plateia, e quem vai fazer essa mediação é a farmacêutica do paciente seguro, a Daniela dos Santos, que volta ao palco. Daniela, por gentileza, aqui no palco. Quero só reforçar aquele pedido bem importante, gente, os representantes dos 15 hospitais que fazem parte do paciente seguro, por gentileza, enviem as mensagens dizendo por que é tão importante a presença de vocês aqui neste nosso encontro, o que significa para a instituição. Já antes do COF, eu dou os endereços. Daniela, por gentileza. Doutor Arthur Seabra, muito obrigada pela palestra. Nós temos certeza que foi esclarecedora para muitos dos hospitais que estão aqui. É um protocolo que é um dos mais difíceis de ser implementado na sua totalidade. E agora nós vamos começar com as perguntas. A primeira delas é assim, na sua opinião, o que foi mais difícil, engajar a equipe médica ou fazer com que a equipe do bloco se sentisse empoderada? Sabe que o nosso modelo de gestão que a gente tem aí, vai fechar 2 anos, 1 ano e meio, com o tripé assistencial, administrativo e médico, ela é muito próxima, é muito harmônico. E os funcionários sentem essa proximidade, essa relação adequada entre nós. E a gente, quando transmite, quando faz as reuniões e transmite as nossas necessidades e solicita que eles nos ajudem, eles realmente se sentem empoderados para isso. Porque eles sentem que eles têm o suporte da hierarquia para poder gerenciar conflitos ou coisas assim. O mais difícil realmente é a sensibilização médica.
em função do perfil do cirurgião. A gente fala, brinca, mas o cirurgião tem um perfil médico diferente dos outros e ele quer chegar, resolver a situação, ele está focado na cirurgia dele, mas a tendência é que ele classifique esses procedimentos sem conhecer profundamente o benefício que possa trazer para o paciente dele, ele previamente já não gosta. E a gente tem que fazer o convencimento de que ele vai ajudar o paciente dele, que não é um protocolo para acreditação, que não é coisa de enfermeira, que eles gostam de dizer. É um absurdo, mas é o que a gente ouve. Assim, esse é um protocolo de assistência ao seu paciente que aumenta a segurança, melhora o resultado, melhora o desfecho, e eles têm que entender isso. Mas na medida em que a gente consegue transmitir e fazer com que eles percebam realmente o benefício do ponto de vista médico, isso muda. Ontem a Janice, acho que a Janice não está aí, a Janice mandou um cirurgião nosso, um ortopedista, postou no Instagram um filmezinho dele fazendo time-out e depois falando alguns minutos sobre o que é o time-out na página dele do Instagram. Isso é iniciativa pessoal. Quer dizer, isso tem resultado, isso tem... as pessoas se sentem convencidas naturalmente à medida que eles entendam o processo do ponto de vista médico. Perfeito. Para quem está iniciando com a implementação do checklist, uma dica. Assim, é difícil, dica geralmente não funciona, mas assim, tem que ser um processo sólido. A gente não pode querer atingir uma meta elevada ou uma perfeição na aplicação do método desde o início. A gente tem que criar o hábito, tem que criar o fato, as pessoas têm que começar a fazer. É importante, nos hospitais que eu tive a oportunidade de visitar e ajudar a implementar, aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, alguma coisa do Paraná, assim, a gente fazer uma apresentação, e eu sempre acoplava isso, às vezes, faz uma apresentação de uma aula dessas teórica, depois vamos fazer uma cirurgia ao vivo demonstrativa, ou uma colestectomia, uma hérnia, cirurgia de média complexidade, um vídeo e tal, e a gente aplicar na hora os protocolos de cirurgia segura, mostrar como é que funciona. Eu acho que essa é a melhor maneira, puxar o lado técnico, o lado de benefício para o paciente objetivamente. Uma próxima pergunta, então, quando o senhor fala fazendo o time-out corretamente, significa que a equipe de cirurgia, incluindo a anestesista, todos se reúnem na sala e falam em voz alta as informações para que todos compartilhem e, em seguida, a equipe se apresenta uns aos outros? Essa é uma outra situação interessante. O time-out realizado da maneira adequada é com uma pausa, que é o que significa time-out, na verdade, e todos focando no procedimento e no paciente, prestando atenção no que não vai ser feito e repetindo em voz alta as coisas, um pergunta, outro responde, as coisas que vão ser feitas e que estão programadas ali. Nós optamos, o cirurgião pode chamar, mas se o cirurgião vacila, a nossa circulante chama o time-out. Eu, na minha sala, eu peço sempre que elas chamem para criar esse hábito e a gente responde. Mas tem que ter a pausa, todo mundo participando, prestando atenção, focando naquele momento. A apresentação. A apresentação é uma coisa que é o que mais gera rejeição. O camarada operou uma hérnia, operou uma colestectomia, depois vai fazer uma cirurgia bariátrica, é o mesmo cirurgião, o mesmo anestesista, o mesmo auxiliar, mesma circulante, mesma instrumentadora. Então, nós fizemos a adaptação que é permitida pelo protocolo da Organização Mundial da Saúde. Toda a equipe se conhece, se alguém não se conhece, se apresenta. Se tem um funcionário da engenharia clínica que está na sala, que foi ver um equipamento, ele vai se apresentar. Se tem um fornecedor de material especial que foi ali para abrir o material e mostrar o funcionamento dele, ele se apresenta e aí nós nos apresentamos para ele. Mas se na sala tem um ambiente de habitualidade, em que todos estão trabalhando juntos há mais tempo, ou há mais dias, ou todos se conhecem, para hospitais com corpo clínico menor, isso é bem factível, eu acho que é bastante razoável. Aquela teatralização da apresentação, às vezes, traz muito mais dano para a aplicação do método do que benefício. Claro, se nós estamos falando de um hospital muito grande, num grupo hospitalar com
com 600, 800 cirurgiões, com muitos funcionários, com 30 salas de cirurgia. É evidente que todo mundo não se conhece. Ou na primeira cirurgia do dia mesmo conhecendo, a gente se apresenta. Mas isso não pode ser esse não pode ser o foco principal na aplicação do processo, do protocolo. Acho que a apresentação cabe quando tem alguém que as pessoas não conhecem realmente, senão não tem sentido. Certo. A próxima pergunta, então, é qual o papel da enfermagem e os técnicos de enfermagem na implementação e manutenção do processo? Bom, como eu disse durante a apresentação, a enfermagem é fundamental para isso aí. É o elemento mais importante. Tudo bem assim? Porque elas são a ligação entre as lideranças do bloco e da área cirúrgica e o operacional lá, o cirurgião. Elas têm que nos ajudar incentivando as pessoas, puxando lá a realização dos protocolos de cirurgia segura, a realização do time-out, e tem que nos dar o feedback de quem está mais aderente, quem está menos aderente, para a gente poder trabalhar em cima. Às vezes é uma especialidade inteira que não está aderindo. Aí a gente pode pegar uma reunião de serviço e conversar. Às vezes são perfis de procedimentos. Por exemplo, anestesia local, ninguém dá bola. Entende? Então, o retorno que elas nos trazem, informações que elas nos trazem do dia a dia é fundamental para a gente poder fazer o controle do PDCA, rodar o PDCA e renovar a informação, renovar o treinamento e melhorar os nossos controles. Doutor Arthur Seabra, muito obrigada pela sua palestra. Tenho certeza que a equipe dos hospitais gostou bastante, vai levar bastante aprendizado para os seus hospitais. Muito obrigada, bom dia. Eu que agradeço. Muito obrigado. A propósito, doutor Arthur e Daniela, obrigada. A propósito do entusiasmo da equipe de enfermagem, quero registrar que a enfermeira Vânia vai estar à tarde conosco, falando exatamente da importância da liderança na segurança do paciente. Pessoal, como eu comentava antes, os 15 hospitais envolvidos no projeto, por gentileza, mandem mensagens para os seguintes contatos, ou e-mail moinhos@criterioic.com.br ou WhatsApp número 51 98518 6017. São 30 minutos de intervalo, aproveitem para trocar a cartela preenchida do quiz por um presente e para conferir também os cartazes, os banners destes 15 hospitais. Nos reencontramos daqui a pouquinho, ok?